estamos aqui com a vereadora, né, e candidata à reeleição, Cristiane Bacelar. E, inicialmente, quero agradecer a sua presença aqui, dizer que é um prazer, né, tê-la aqui. E, inicialmente, eu queria que você fizesse... É claro que muita gente já lhe conhece, você é vereadora, mas nunca é demais você se apresentar. Então, eu queria que você fizesse isso, por favor, nesse momento. Primeiro, um prazer estar aqui. Meu boa tarde a todos, todos os internautas, todos os espectadores. Aqui agradecer, Tom, pelo convite, né? Muito honrado estar aqui no Access Play. Esse novo modo de trazer notícia para a população de Camaçari, de trazer informação. Quero parabenizá-lo pelo programa. Aqui mandar minha saudação aqui aos meninos, ao Rodrigo, ao Cristiano. Também para mim é uma honra estar aqui. Bom, Cristiane Bacelar. Antes de ser política, Cristiane Bacelar é mãe, é esposa, é dona de casa, é dentista, é empresária. Sempre desenvolveu no município um trabalho social onde leva saúde bucal e prevenção para as comunidades. Vem de uma família tradicional na política baiana, onde o sangue político corre na veia. E por esse contato com a população e esse sangue político, somou e culminou a uma candidatura em 2016, Tom. Vim candidata no então partido PR, Partido Republicano, hoje o atual PL. Vim disputando uma vaga para a Casa Legislativa, obtive 921 votos, assumi a suplência e fui convocada para compor a seleção, o time, né, oficial, por Deus e o prefeito Antônio Linaldo em janeiro de 2019. Então, lá em janeiro, assumi a Casa Legislativa com muita seriedade, com muito compromisso. E de lá para cá, a gente vem num trabalho incansável por Camaçari. Ok, está aí, né, a vereadora. Bom, eu queria iniciar nossa conversa falando justamente de um assunto muito importante, não a nível de Camaçari, mas a nível da política, vamos dizer até mundial, mas especificamente do nosso país. Nós sabemos do descrédito da classe política, né? Existem vários fatos de corrupção. Então, a gente sempre coloca aqui que esse programa é um programa a serviço da comunidade. E é sempre bom ouvir alguém que está lá dentro, que já tem mandato, né? Que tem um convívio já com todo o processo da Câmara Municipal, e dizer o que é que a senhora acha desse descrédito. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou votar em ninguém, não quero votar mais em ninguém. Bom, Tom, realmente é uma questão difícil da gente tratar. Encontramos essa dificuldade, hoje a gente vive um momento de pandemia, o que dificultou ainda mais esse acesso, né, do corpo a corpo, com o cidadão, com o eleitor. Mas assim, existe aqui, vou descer um pouco para Camaçari, especificamente, daí a gente faz um apanhado geral. Camaçari é muito polarizada, né? Camaçari é muito definida, esquerda, direita. É difícil um centro se destacar no cenário político, porque no final acaba polarizando, sempre. Junto com essa polarização, sempre o time, né, a equipe, ou o grupo político que não está no poder, ele vem numa tentativa de desconstrução de imagem daquele que está no poder. Então aí começa uma guerra de fake news, agora a gente com internet, com esse mundo virtual tão rápido. Hoje a informação chega para a gente em questões de segundos. Então, essa disseminação de fake news, de muita fala de desconstrução, é muito comum. E a população, a pessoa leiga, a pessoa que não entende, recebe essa informação e ela entende que é verdade, né? Então, em Camaçari, muita questão dessa vem baseado nessa fake news, mas não invalida um cenário de corrupção que a gente vive, né? Notícias quase diariamente de questões. A gente teve aí ações grandes nacionais, como da Polícia Federal, como a Lava Jato, onde desvendou aí um esquema de corrupção altíssimo, né, e gravíssimo no país, onde envolve grandes figurões da política nacional. Isso gerou uma instabilidade, e essa instabilidade é moral, essa instabilidade se tornou econômica, essa estabilidade se tornou social. Foi uma coisa puxando a outra, porque um está atrelado ao outro, uma relação está sempre puxada a outra.
Então, hoje, para o político, ele se destacar, ele tem que ter muita seriedade, ele tem que estar sempre ali mostrando o quanto ele é sério, o quanto ele trabalha, o quanto ele pode fazer, porque realmente, tudo que aconteceu e vem acontecendo no país, a gente vê o Rio de Janeiro lá, é sem governador, é sem o prefeito da capital, né? A gente vê um esquema de corrupção seríssimo, muito grave, outros governadores, ex-governadores já presos, então é uma desmoralização geral da política. Mas quem é sério, quem tem trabalho, quem tem compromisso, sempre vai arranjar espaço, Tom, porque a gente sempre vai estar mostrando e evidenciando isso à população e as pessoas, de uma forma ou de outra. Você, incansavelmente mostrando isso, você acaba sendo acreditado, tendo crédito, sendo creditado, né, pelo eleitor, e aí as coisas vão fluindo. Mas lhe confesso, existe uma dificuldade grande de conversa, porque a população está bem desacreditada. Pois é, bom, a senhora tocou num assunto importante, que são as fake news, né? Muito. A gente hoje está falando muito disso porque é muito perigoso. E a senhora colocou muito bem a questão daqui de Camaçari, né? Até de vídeos antigos que eles estão colocando. Os grupos, às vezes não é nem o candidato que quer fazer isso, mas algumas pessoas fazem até por isso. Entendeu? Então é muito complexo isso. Mas é importante que a comunidade fique atenta, né, ao que a vereadora disse. Atente ao fato, veja se realmente é verdadeiro. Pesquise. Veja a veracidade. Exatamente. Hoje já já se está se construindo a legislação, porque é uma terra sem lei, a internet. Né? Não se tinha legislação para atuar, para punir fake news, para punir os criminosos. Hoje já se tem uma modulação de lei, onde a gente já consegue denunciar, abrir um espaço para que a gente tenha uma punição em relação a isso. Né? Para que agora o cara que constrói essa fake news, ele pense 2 vezes antes de agir. Mas ainda é muito pequena essa ação. E a fake news continua, eles são punidos, são chamados, são notificados, eles continuam, voltam a fazer. Então, acho que tem que existir uma normatização, tem que existir uma ação judicial para que a gente construa leis verdadeiras e eficazes para a gente coibir esse tipo de conduta. Depois a lei do marco da internet melhorou um pouco, mas a gente vê que, na verdade, os tribunais eles estão construindo o entendimento e jurisprudência. Não existe ainda assim muito claro uma lei. É um processo, a gente vai chegar lá. Né? Bom, mas vamos mudar de assunto, vamos falar da sua candidatura e do seu mandato. Sim, bom, eu queria que você colocasse aqui uma oportunidade para a comunidade de Camaçari, que você, de certa forma, prestasse conta do seu mandato. Eu acho que a comunidade deseja isso quando assiste uma entrevista, que você coloque suas ações, seus projetos, aquilo que a senhora trouxe de positivo para a nossa comunidade. Então vamos lá. Quando eu fui convocada pelo prefeito Elinaldo, ele disse para mim: Cristiane, seus colegas estão aí 3 voltas na sua frente. Você tem que trabalhar de forma incansável nesse mandato, nesse período, né? Porque foi um mandato curto, foi um mandato de 1 ano e 3 meses. E aí você bota na conta aí recesso parlamentar, férias, né? Então, feriado, pandemia, então uma série de coisas que reduziu ainda mais o tempo de ação. Mas para mim, eu vou colocar aqui para vocês todas as nossas ações, porque tenho certeza que nós trabalhamos incansavelmente por Camaçari. Você vai entender o que eu falar. Por exemplo, eu sou dentista e não podia deixar de defender a área de saúde. Para a área de saúde, eu trouxe 2,5 milhões de emendas parlamentares, né, para o município, para a gente cuidar do nosso povo, para média e alta complexidade, para atuação na área do Covid. Trouxe mais de 1.000 testes, que a gente chama de teste suave, que é aquele teste do cotonete, que detecta o Covid inicialmente, e assim evita que o paciente evolua para uma fase hospitalar, né, que é levar para uma fase 3, um diagnóstico precoce, tratamento precoce, e assim a gente evita a evolução da doença. Indiquei o antigo Hospital da Mulher para ser centro de atendimento ao Covid, porque aquele hospital estava pronto, totalmente requalificado e estava fechado. Então nós indicamos aquele hospital para o município para que ele fosse centro de atendimento, e assim o prefeito Antônio Elinaldo entendeu, acordou, e hoje ele é centro de atendimento ao Covid. Aí eu passo pela política para a mulher. Como eu não posso deixar de abraçar a mulher? Nós temos aí, na Casa Legislativa, só passaram, nesse período, né, nesses 4 anos, 2 mulheres, 2 suplentes, que sou eu e a vereadora Fafá de Senhorinho, que é uma vereadora que atua muito mais ali na região de Vila de Abrantes.
como eu não fazer construir política para a mulher? Eu tinha e tenho a obrigação de defender as mulheres de Camaçari. E assim eu fiz. Principalmente aquelas mulheres em situações de vulnerabilidade. Então, mulheres vítimas de violência doméstica. E assim nós construímos aí um 0800, tá? Um disque de denúncia local, hoje funciona lá no CRAM, para que essas mulheres entendam que denunciar é importante, para elas se sentirem seguras que essa denúncia vai chegar à pessoa certa e que nós iremos tomar as medidas cabíveis para que nós afastemos essa mulher do agressor. Então, o 0800 já existe, está lá no CRAM, depois eu posso até passar para você. Importante. O 0800, eu tenho que pegar com minha assessoria e lhe passar, porque é tanta coisa na cabeça, a gente não consegue decorar. Assim como eu também indiquei o município, já foi acatado, já saiu em diário oficial, onde filhos de mulheres agredidas têm prioridade na matrícula escolar no município. Como assim? A mulher agredida, ela geralmente sai de casa para fugir do agressor. Essa mulher, às vezes, é obrigada a sair de uma localidade para outra. Por exemplo, sair de lá da orla, da nossa costa, e vir aqui para a sede. Verdade. Ou vice-versa. Ou sair do Santo Antônio e se esconder em Parafuso, por exemplo. E sai com os filhos, né? Porque nenhuma mãe vai deixar seu filho num ambiente hostil. E aí eu lhe digo, e essa criança? O que é que acontece com ela? Né? Período do ano letivo, período no meio do ano, né? Do ano, como é que a gente faz? Então, essa matrícula em outra localidade, em outra escola, ela é priorizada pelo município hoje. Então, o município entende que a gente tem que acolher essa criança porque ela é uma vítima do sistema. Claro. Né? Ela é vítima de todo um processo social. Então, ela não pode pagar por isso. Então, nós acolhemos essa criança, seja onde for que ela esteja, no perímetro do nosso município. Então, ela é matriculada, independente de ser no início do ano ou não. Então, também já está em atividade. Você sabia que agressor aqui vai pagar multa administrativa? Não. Eu fiz um projeto de lei aprovado pela Casa Legislativa, onde foi aprovada uma lei o qual o agressor, uma vez condenado pelo judiciário, ele pagará uma multa administrativa proporcional a toda agressão deferida àquela mulher. Aquela mulher, quando agredida, ela usa toda a estrutura de saúde. Né? Então, essa estrutura de saúde já não custa para o município. Não só de saúde. Né? Eu falo saúde mental e física, tá? Porque você usa assistente social, psicólogo, toda a estrutura médica, clínica, odontológica, que muitas chegam com a face fragmentadas, destruídas, dentes perdidos, e nós cabemos ao município reestruturar aquela mulher, devolver ela a dignidade. Okay. Esse custo que ela gerou ao município vai ser convertido em uma multa para o agressor. Tá? Uma multa administrativa. E essa multa, ela vai ser destinada a um fundo específico de combate à violência contra a mulher. Então, esse fundo recebe essa multa e assim a gente vai ter autonomia para gerar mais políticas públicas aqui no município. Muito bem. Além disso, prioridade para a mulher atendimento no Centro de Especialidade Odontológica, para que ali ela seja assegurada o direito de se refazer esteticamente. Enfim, e digo a ela sempre, a área de empreendedorismo, eu sou muito forte nisso também, sempre as encaminho para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para estimulá-las a ser empreendedoras, serem donas do próprio negócio, gerarem renda e automaticamente gerarem emprego, né, para o nosso município, fortalecendo toda a economia. Então, também é uma ação nossa. Então, assim, sou defensora das mulheres aqui em Camaçari. Além da juventude, fui a Brasília, tive uma audiência com a ministra Damares Alves, com a secretária nacional da Juventude, e foi nos assegurado 2 espaços, não sei se você já ouviu falar, o espaço 4.0, que é um espaço voltado para os jovens de Camaçari, os quais vai ser instalado uma quina Sérgio na Orla, é uma escola em forma de container, uma escola moderna, onde o jovem vai ter a oportunidade de ser capacitado e ter escolamento para o mercado de trabalho. Então, a gente vai gerar oportunidade para o jovem. Isso não é uma promessa, isso foi feito no nosso mandato, já está chegando em Camaçari, se Deus quiser, beneficiar toda a nossa juventude. Aí passo pela segurança pública. Entramos no mapa da violência como o 4º município mais violento do país, da Bahia e o 10º do país. Não podia deixar isso passar impune. Também assumi a bandeira da segurança pública. Fui a Brasília, tive audiência com o então ministro Sérgio Moro. De lá, fui apresentado ao secretário nacional de Segurança Pública municipal, o coronel José Arnon Guerra, o trouxe para Camaçari, sentamos uma audiência com o prefeito Elinaldo e acordamos
a construção de um plano municipal, o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Segurança, garantindo assim uma verba federal para investimento na segurança pública municipal. Também já está em andamento, já estamos construindo o Plano Municipal de Segurança e, se Deus quiser, com a criação do fundo, asseguraremos aí uma verba federal também para o investimento na segurança pública. E aí, eu não posso deixar de falar do idoso, né? Que também é a minha preocupação, porque eu defendo a família inteira. Eu defendo o cidadão camaçariense. Então, no Conviver, no espaço do Conviver, já chegou, já está lá, totalmente instalado, um infocenter enorme. 2 vezes esse espaço aqui, então. Com computadores, impressora, projetor, para inserir os idosos, nossos jovens idosos, no mundo virtual, dando-nos noção de informática, deixando-nos acessar a internet, esse mundo moderno de Facebook, Instagram, das redes sociais, para a gente trabalhar a mente deles. É um programa federal chamado Envelhecimento Ativo e Saudável, também acordado com a Secretaria Nacional do Idoso e já aqui instalado em funcionamento no Conviver. Com a pandemia, esse acesso ainda não está possível, mas se Deus quiser, quando tudo passar, nossos idosos aí vai ter um espaço bem bacana, já pronto, esperando por eles lá no Conviver. E assim a gente segue trabalhando, olhando por todo. Queria fazer muito mais, mas a gente não consegue, porque só foram 1 ano e 3 meses de mandato. Mas tenho certeza que estamos trabalhando com muita seriedade, se Deus quiser, para retornar essa casa legislativa e poder estar fazendo muito mais para Camaçari. É isso, então, é importante, né, que a gente esteja colocando aqui para a comunidade isso, e está aí uma prestação de contas, sabe que o período foi muito curto, né, mas são ações que eu percebi que são ações diretamente para o social, importante que isso faça. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltaremos rapidinho, né, com esse bate-papo que tá bom aqui, não sai daí não, viu? A gente volta agora. Bom, estamos de volta, né, com a entrevista com Cristiane Bassalar, vereadora aqui de Camaçari. E vamos colocar aqui algumas perguntas de alguns internautas. E uma delas fala sobre a Guarda Municipal. Ele pergunta que tem o desejo que a Guarda Municipal volte e se a senhora tem alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto. Olha, Tom, Guarda Municipal é um assunto que sempre gerou muita polêmica no município. Tem muitos anos que ela foi extinta. Mas é uma guarda, eu entendo que é uma guarda extremamente importante para Camaçari. Por que importante? Porque é uma guarda que trata diretamente com o cidadão, é uma guarda que cuida e protege o nosso patrimônio público. A gente tem um problema com aquelas dunas lá, não tem? De Jauá, lá naquela região, com furto de areia. É uma guarda que pode estar fazendo, né, a supervisão e a proteção daquela área. Duna, a gente sabe da importância que uma duna tem para o município, ou para qualquer lugar, porque ela gera, né, uma proteção climática para a localidade. Então, o retorno da guarda, ela também pode estar gerando a supervisão, né, a proteção, a guarda daquela área de dunas. É uma guarda que ele vai coibir tráfico de droga, porque ela fica na porta das escolas, ali assegurando o direito de vir dos nossos alunos, dos nossos jovens e crianças. Então, é uma guarda que eu também faço essa defesa, tá? Essa defesa do retorno dessa guarda, abre-se possibilidade de concurso público, o que também gera uma oportunidade de emprego para o município. Eu acho que ela é completamente importante. Aí, o internauta que fez essa pergunta, eu digo a ele, conte comigo nessa luta. Eu creio e entendo que o prefeito Antônio Minal também entende da necessidade dela. Agora, é uma construção que tem que se fazer com cuidado, muito bem colocada, para que ela venha para ficar e não volte a ser extinta lá na frente de novo, entendeu? Então, a gente está trabalhando aí, eu vou apresentar ao Executivo um projeto bem robusto, bem alicerçado, para que a gente possa estar aí dando a possibilidade do retorno dessa guarda para cá. Isso aí eu não trabalho com promessa, então isso não é uma promessa, mas é dizer que eu estou trabalhando e irei trabalhar para o retorno da mesma de uma forma correta, com um projeto robusto e seguro e definitivo, para que a gente não haja de novo um retrocesso e a extinção da mesma. Ok. Cristiane, eu quero colocar aqui para você uma pergunta que todo mundo faz, a gente sempre está recebendo isso aqui, e nós sabemos que a sua resposta vai ser transparente e honesta, temos certeza disso, até pela sua postura. A comunidade coloca que o salário do vereador, né, e que a verba de gabinete é muito alta.
né? E o que você tem a falar sobre isso? Eles acham que tipo, é um valor que devia ser menor, porque isso gera gastos ao poder público. Então, sempre eles perguntam isso. E o número de cadeiras? Você não acha que o número de cadeiras daqui de Camaçari é um número muito alto? Olha, vou começar pelo trás para frente. Eu não acho que o número de cadeiras em Camaçari seja muito alto. Nós estamos falando com um município onde tem só de costa 42 quilômetros. É um município extenso, complexo, com 6 distritos na nossa costa, mais uma sede, mais zona rural. E a gente tem que ter número de pessoas para olhar por todas essas áreas, para poder trabalhar e juntos criar políticas públicas para a melhoria e a modificação da nossa realidade. Você vê 21 vereadores, você vê ainda um município com muito déficit, certo? Com muita dificuldade em diversas áreas. Você vai na zona rural, você vai eu estava agora ultimamente eu estava atuando em Cordoaria. Não sei se você acompanhou uma questão da dificuldade de fornecimento de água que Cordoaria passa. E eu intervi nisso. Como eu lhe disse, eu venho de uma família política tradicional, né, na política baiana. Tenho um irmão deputado federal. Então, isso nos concede alguns acessos, algumas articulações, tanto com o governo municipal, óbvio, mas com o governo do Estado e com o governo federal. Foi chegada a mim uma denúncia e lá eu fui, mas você vê uma carência, uma localidade em Cordoaria, a gente está falando de Vila de Abrantes, né? Naquela área, tão próximo a Salvador, e sem fornecimento de água. Entende? Eu fui solicitada lá, conversei com o presidente da associação, com a comunidade local, e me sensibilizei, porque é inadmissível, no século que vivemos, termos tão próximo, num segundo PIB baiano, no maior polo industrial da América Latina, nós temos uma comunidade tão perto, sem água. Então, fui agir, já tinha um poço cavado lá pelo próprio governo do Estado, porém, não adianta ter o poço, não ter o encanamento e o abastecimento dentro da casa das pessoas. E aí nós intervimos junto à SERB, intervimos junto à Embasa, pedimos celeridade, acompanhamos todo o processo, e quando estava tudo pronto, nós entregamos isso ao prefeito Antônio Rinaldo, ele fez a assinatura, o termo de aceite, né, o termo entre governo do Estado e municipal, para que aquela obra fosse realizada. Hoje, Cordoaria está passando já por obra, e muito em breve todas as casas serão abastecidas. Mas aí eu mostro uma situação aqui, Tom. Não estou falando lá de Lagoa Seca, que é lá depois de Monte Gordo. Eu estou falando de Cordoaria. Então, isso mostra que ainda há uma carência de atuação. Da ação. Entende? Da ação, de ação. Então, a gente precisa, eu não acho que seja um número grande. Talvez Camaçari até peça um número maior de vereadores, porque ela está expandindo. A gente está vindo aí com o PDDU, Plano de Desenvolvimento Diretor, e isso vai gerar um aumento de construção, né, da nossa zona urbana. A gente vai ter um crescimento disso. E, com certeza, junto com o crescimento da zona urbana, a gente vai ter uma série de problemas que terão que ser... vai ter que ter intervenção de agentes públicos para que a gente construa de forma organizada, com toda a demanda que uma área urbana necessita. Então, por isso que eu entendo que eu não acho pequeno, muito, o número de vereadores dentro da Casa Legislativa. E aí eu te falo também, se nós tivéssemos só vereadores que pensam no todo, talvez até a gente pudesse discutir o número de vereadores. O problema é que a gente tem muito vereador de localidade. Então, o cara trabalha no Verde Horizonte, ele é vereador de lá. Mas só que Camaçari não é só Verde Horizonte. Camaçari é toda uma estrutura, tem todo, né? Então, aí como é que a gente faz? Então, se ele trabalhar lá, ele só vai atuar lá e aí? E o resto da cidade? Quem vai olhar? Então, por isso, eu acho ainda necessário o número de cadeiras que tem hoje na Casa Legislativa. Quanto à questão salarial, isso é uma questão de jurisprudência, né? Isso foi lei, foi acordado, foi votado, existe Ministério Público, órgãos competentes que julga se está... Eu não vou ser demagoga, eu não vou chegar aqui e falar fazendo politicagem para ganhar voto de eleitor, dizer que é salário para cima ou para baixo. Entende? Eu acho que isso é uma seara que deve ser discutida com o Judiciário. E para isso a gente tem os órgãos competentes, como o Ministério Público, né? Tribunal de Justiça, e esses sim que atuam, que definem, junto com a Câmara, se é alto, se é baixo, onde que deve ser.
Mas tudo que existe hoje, existe porque foi legal, né? O Ministério Público acompanhou e permitiu. Porque se fosse legal, e fosse mesmo assim votado em casa, na Câmara, o poder viria, por exemplo, o Ministério Público viria e notificaria, daria com ação e impediria que isso virasse lei. Você entende? Então, existem muitas pessoas que usam disso, eu acho que são pessoas demagogas, que chegam aqui para trazer falas construídas para angariar voto. Falar aquilo que a população, ou incitar a própria população contra o poder legislativo para angariar votos com fim eleitoreiro. Eu não vou fazer isso, não é meu perfil, e eu acho que eu deixo isso aí para o poder executivo, junto com o judiciário, estarem dialogando e decidindo se está alto, se está baixo, se deve descer, se deve aumentar, o que deve fazer. Ok, tá aí. Então a gente sempre coloca aqui, vai colocar... Você viu que eu respondi, né? A gente vai colocar aqui, né? Eu vou falar disso, a sua resposta, mas assim, eu acho que a questão da discussão, né, de certo assunto que a comunidade quer saber, ela é muito importante porque a gente cresce, é uma construção, claro, de um pensamento, de uma ideia, e a informação também, tem informações que a senhora colocou em sua fala que muita gente não sabe, né, e já alimenta a resposta do que ela perguntou. Bom, que isso não depende só do vereador, é todo um processo e existe uma fiscalização do valor, não é uma coisa aberta, você diz, eu quero ganhar 50, 30 vezes, não é assim. Então, tá aí, gente, quem perguntou, tá a resposta aí. Bom, vamos a outra pergunta interessante que eu achei, né, que a pessoa disse que o que a senhora vai fazer no seu próximo mandato, se a senhora for eleita, sobre a questão do emprego, da renda, quais são essas ideias em relação a isso, de construir novas vagas para Camaçari? Olha, isso é uma coisa que eu sempre defendi, estando dentro né, efetivamente como uma vereadora, ou fora, na minha construção mesmo de cidadã camaçariense, é de que as empresas que aqui se instalam, elas devem empregar o nosso povo. Ela tem que gerar oportunidade para o nosso povo. A gente fala exatamente o que eu te disse, de uma região onde temos o maior polo industrial da América Latina, nós temos um grande polo automotivo, nós temos a segunda arrecadação e a gente tem uma população empobrecida. Né? Uma população desempregada, população que sai daqui vai buscar emprego fora. Em primeiro lugar, gerar cursos técnicos de capacitação para o nosso povo. Eu entendo que as indústrias que aqui se instalem, elas têm que gerar esse curso de formação. O tempo que ela está edificando e subindo essas estruturas, ela está preparando as pessoas para serem acolhidas dentro da estrutura dela. Muito bem pensado. Tá? Essa é a minha defesa. Outra, hoje o município abriu um programa chamado Invista em Camaçari. Tá? Onde abre-se possibilidades e portas para que grandes empresas se instalem aqui. Aí geram-se concessões, ajustes tributários para que facilite a vida do empresário dentro de Camaçari. Né? Mas em contrapartida, aí é aí o papel do vereador, ir para cima e solicitar que essas contratações sejam todas de Camaçari. Entende? Então a gente tem que abrir a possibilidade. Quando a gente vai conversar com essas empresas, e aí eu lhe falo com experiência própria, porque eu estou intermediando a vinda de uma empresa para cá, que veio a mim pedir essa ajuda, esse apoio para poder entrar em Camaçari, a minha solicitação com ela foi clara. Eu falei, posso sim estar fazendo essa ponte de ligação com o município, porém, em contrapartida, você tem a obrigação de contratar o nosso povo. Porque eu não vou fazer um trabalho para uma indústria entrar aqui e haver contratação de Simões Filho, de Salvador, de Lauro de Freitas, de Dias d'Ávila, Barra do Pujuca, ou de Barra do Pujuca, tá falando besteira, de Mata São João, entende? Então, assim, não, a gente tem que contratar o nosso povo, a gente tem que ter empregabilidade dentro do município. Quando eu emprego a minha população, eu fortaleço o meu comércio, certo? Porque as pessoas vão gastar aqui. E aí fazer uma campanha de gastos locais, para a gente consumir no pequeno e médio empresário, que é o que mais contrata em Camaçari. Aí você fortalece o comércio, você gera mais emprego, e você vai fazendo uma onda do bem, uma evolução econômica que você fortalece todo o município. Entendeu? Então, é minha defesa, eu tenho essa bandeira das gerações de emprego e renda, Camaçari vai contar comigo nessa defesa, e o que eu puder fazer para gerar a empregabilidade para o nosso município, eu farei, porque eu quero ver meu povo fortalecido. Ok. Candidata, Maria Antonieta Lima mandou aqui uma pergunta para a senhora, mas em relação à água de cordoaria. Sim. Dizendo que
vinda da água, ela foi projeto da senhora essa ajuda para a vinda da água foi da professora Angélica? Olha só, então, a amiga aí que ela mencionou é outra mulher. Eu não vou desconstruir mulher nenhuma aqui, Claro. muito menos, não desconstruir a forma, muito menos em frente às câmeras. O que houve é que a pessoa a qual foi mencionada aí, ela veio, teve até boa vontade, junto com o governo do estado, ela tinha um acesso ao vice-governador, ela inclusive pertence ao partido dele, e gerou a abertura, né? A abertura do poço. Joia. Tomou frente, foi para cima. Inclusive, quando ela tomou a frente dessa questão, eu me resguardei, porque eu acho que a gente tem que se unir, né? Se fortalecer. Achei bacana outra mulher tomando frente dessa polêmica, dessa problemática. Porém, o poço foi aberto e ficou estagnado desde 2017. Entende? Então, de lá para cá, não se houve, é o que eu voltei a dizer a você, não adianta eu cavar o poço e não garantir o abastecimento. Você entendeu? Não adianta, porque o problema vai ser o mesmo, a dificuldade continua sendo o mesmo. Então, estava parado. Quando chegou a mim, foi uma súplica da comunidade, mas eu não anulo o feito dela. Claro. Tanto que eu mencionei a você que já havia uma perfuração do governo do estado lá. Então, essa perfuração não foi executada. Porém, precisou de uma nova intervenção de alguém com talvez com o mesmo teor e articulação política, ou talvez um pouco maior que o dela, para que nós fizéssemos pressão nos órgãos competentes, para que a coisa fosse destravada. Entende? Então, esse foi o meu papel. Fazer essa pressão aos órgãos competentes e destravar essa questão da obra para o abastecimento na localidade. E assim foi feito. Entrei com a SERB, fui atrás da Embasa, contactei com as pessoas específicas, né? As pessoas chaves para que aquilo ali acontecesse. Me reuni, fiz solicitações, fiz entender a necessidade de que aquilo fosse realmente acelerado o processo, e assim foi feito. Quando a Embasa liberou a nota técnica, eu aí fui para o prefeito Antônio Rinaldo, já com tudo pronto, solicitei a ele. Falei, prefeito, agora é sua vez. Faça o gol de placa. Assina esse termo de aceite entre do município, o termo do governo do estado para o município, assine esse termo, para que a gente possa beneficiar aquela população. Ok, tá aí então, gente. Na verdade, o papel do vereador é esse. E tanto a senhora como ela fizeram esse seu papel. Não é? Isso. Dividir aí a responsabilidade e os proventos disso. Importante que a gente coloque isso aqui de forma clara, porque é isso que a comunidade quer, né? De forma clara. E a Cristiane, ela foi muito clara em dizer que há a participação de outras pessoas na construção disso, mas não deixa de ser também uma realização do seu mandato. O importante é que todo mundo ganha, né? Realmente. Todo mundo ganha, o município ganha, quando o área ganha, a população ganha mais que todo mundo. É isso. Bom, eu queria agora, nesse momento, que a senhora fizesse assim, as suas considerações finais. Nós já passamos um tempão do horário do programa. Ficaríamos aqui a tarde toda conversando sobre esse assunto, muito importante. E eu queria que a senhora se dirigisse agora à comunidade de Camaçari, né, como candidata a vereadora. Posso falar como candidata? Pode falar, candidata. Então, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, de estar nesse papo suave, bacana. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Agradecer aos meninos, ao Cristiano, ao Rodrigo, pela oportunidade, né, nesse programa de audiência que é o Acesse Play, essa forma nova de fazer notícia. E assim, dizer à população, antes de votar, analise as propostas, analise os projetos, veja o que ele fez, veja o que ele vai fazer, veja qual é a fala, pesquise nas redes sociais. E aí eu quero dizer, hoje o mundo da informação está tão fácil, né? A gente só não sabe se a gente não quiser, porque tem vários meios de pesquisar. Então aí, quem tiver interessado, pesquisa aí DRA, que é a abreviação de doutora, Cristiane Bacelar. DRA.Cristiane Bacelar, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tá lá. O que eu acho que contra trabalho no argumento, tudo que foi mencionado aqui está registrado lá nas nossas páginas. E dizer que você, eleitor, pense antes de votar, não venda seu voto por R$50. Analise seu candidato, porque essa decisão vai definir no mínimo, seus próximos 4 anos. Então, para a gente não se queixar depois, né? Para a gente não reclamar depois, avalie e saiba
em quem votar. E, lógico, dar oportunidade para a mulher que vem aí construindo Camaçari junto com o prefeito Antônio Linaldo, por que não, né? Então eu aproveito para fazer aqui o meu jabá também, e né, no 2388 aqui, e é isso, para somar força, porque Camaçari vai avançar, Tom, e vai avançar cada vez mais, sabe por quê? Porque o trabalho não para. Ok, tá aí, gente. Mais uma entrevista, né? Eu acho que foi muito interessante. Muitos pontos importantes para que a comunidade de Camaçari reflita. E esse é o nosso papel aqui, trazer, né? A gente aqui só é o veículo para colocar o candidato, a candidata de frente com a população, você que está depois das câmeras aí, a absorver tudo que cada um tem para escolher.